dia, bom dia, sejam bem-vindos a um sábado maravilhoso que o Senhor já fez, dia 27. Estamos aí encerrando um ciclo, encerrando o mês de janeiro e iniciando o próximo ciclo, né? Hoje a gente vai iniciar com a leitura de Levítico. Bom dia, Alex, seja bem-vindo. E aí a gente já iniciou esse livro, os livros do Pentateuco. Nós estamos no terceiro livro. O que significa Pentateuco? São os livros que Moisés escreveu. Um minutinho que a Alex já vai entrar, gente. A gente realmente inicia a leitura. Então, nesses primeiros livros, o primeiro a gente vê sobre a criação. Como Deus criou os homens, a terra em primeiro lugar, depois os homens, as pessoas, os primeiros aí, né? Os que o Senhor contemplou, fez as promessas dele. Desenrolar. Em Êxodo, a gente vê a saída do pessoal do Egito, toda a trajetória, a caminhada, o que foi Bom dia, ordenado pelo Senhor. Bom dia, Alex. eles, tudo bom? Tudo bem. Estou falando Vamos nessa, né? aqui para o pessoal que, dessa nossa leitura, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, escrito por Bom dia, Moisés, YouTube. Bom uma dia, vamos lá. Pode trajetória falar. toda aí. E esse outro livro, a gente continua aí com o quê? Com as regras, ou seja, é considerado, eu estou vendo aqui, às vezes as pessoas acham ele irrelevante, porque assim como o Êxodo, a gente tem várias regras, como construir o altar, como fazer o templo, o tabernáculo, todas as medidas. Quem não acompanhou, pode dar uma olhada aí. São leituras muito extensas, falando sobre detalhes. Mas qual que é o objetivo disso? Nós sabemos que essas instruções detalhadas têm a intenção de nos mostrar o quanto precisamos nos dedicar e, principalmente, dar as primícias ao Senhor. São algo que muitas vezes foram rituais, foram regras que apontavam para a santidade e buscava trazer do povo essa santidade, essa aproximação do Senhor. Então, nós iremos hoje iniciar essa leitura de Levítico e aprender um pouco mais aí com esse livro que traz tantos exemplos, mandamentos do Senhor mesmo em relação ao povo, o que deveria ou não fazer. E hoje é você que inicia, né, Alex? E sempre isso, né, Alice? Quando você não consegue viver a liberdade, vai ter que entrar embaixo de regras. Sim. Foi assim no início, quando quebrou, iniciou esse conjunto de regras, vem Jesus, quebra. Só que muitos, é da natureza humana, eu fico observando isso. Tem que pagar para ver e, dessa forma, seguindo regras. O povo não se permite a viver a liberdade. E é um pouco antagônico quando você vive a liberdade em Cristo, porque o amor a Ele te limita a voltar a erros. Mas as pessoas preferem viver com as regras. Não conseguem entender essa liberdade, sabe? É um pouco antagônico, mas é tão libertador que muitos não conseguem entender. Que você é livre em Cristo e pode fazer o que você quiser. Só que, pô, eu amo tanto ele veio ao mundo, morreu por mim, eu não me permito a errar, fugiu a palavra certa, mas eu não me permito a viver uma vida diferente do que ele nos ensinou. E aí você vive levemente, sabe? Mas eu creio que muitos serão despertados com isso. Com certeza. Então, vamos iniciar a Levítico. Estou tão feliz, sabia? Levítico, de 1 a 4, né, Alice? Sim. Então, Levítico de 1 a 4. Aí eu vou iniciar com a oração e aí a gente vai dando sequência à nossa leitura, nosso estudo, ao nosso renovo, né? Diário. Então, vamos fechar os olhos para agradecer ao Senhor. Pai, a Ti rendemos graça, louvamos, agradecemos, glorificamos, meu Deus.
por mais um dia com seu amor, com sua graça, sua glória, com a sua liberdade e justiça. Pai, aqui estamos para mais um dia de estudo e buscar o seu renovo. Deus, em nome de Jesus, vem e se faz presente neste, ainda mais presente neste estudo. Toca, meu Deus, cada um que aqui passar. Como eu peço diariamente, ó Deus, que não venha ser Alex nem a Liz, mas o poder do Espírito Santo, que ele possa tocar e convencer a cada um que aqui passar, para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Senhor, toma nossos familiares, cuida de cada um de nós, enquanto nós, ó Deus, nos disponibilizamos para cuidar dos seus. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos para todos sempre, ó Deus. Amém. Então vamos, Levítico de 1 a 4. Oh, já Levítico, meu Deus. Então, estamos na versão revista e corrigida, ao meio da revista e corrigida, então vamos lá. Capítulo 1, versículo 1. E chamou o Senhor a Moisés, e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. E a sua oferta for holocausto de gado, se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. A porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue da oferecerão o sangue e aspergirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redonho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com águas, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para holocausto oferecerá macho sem mancha, e a degolará ao lado do altar, para a banda do norte. Perante o Senhor e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue à roda sobre o altar. Depois, a partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redonho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, a fressura e as pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto oferecerá e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada, repetindo, de cheiro suave ao Senhor. Oferta. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos. E o sacerdote a oferecerá sobre o altar, e lhes torcerá o pescoço com a sua unha, e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será aspergido na parede do altar. E o seu papo com as suas pernas tirará e o lançará junto ao altar para a banda do oriente, no lugar da cinza. E fender-la com as suas asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Então,
aquilo que a gente vem falando, né? São várias regras, vários contextos de regras. Minha sogra aí, a dona Graça, seja bem-vinda, Coroa. Bom dia. São várias regras que a gente vai analisando e cada religião pega contextos de regras que lhe convém e cria uma doutrina. E a partir daí vai trazendo essa doutrina. Só que a gente não consegue, muitos de nós não conseguimos entender que quando Cristo vem, quebra todos esses conjuntos de regras. E hoje a gente pode viver a liberdade nele. E a liberdade de Jesus quebra todas essas regras. A gente vive a autorresponsabilidade, a gente vive o direcionamento do Espírito Santo. Isso não quer dizer que nós vamos errar, mas quando a gente entende da liberdade, que ele vai nos constranger de acordo com esse erro, a gente pede perdão a ele, muda a rota e continua. A gente não pode parar. Eu gosto sempre, Liz, quando eu converso sobre esse tema, de trazer o contexto de Judas. Judas é tido como traidor, mas não foi só Judas que traiu Jesus. Pedro também. Só que o que eu entendo, Judas é tido como traidor foi porque ele parou, sabe? Pedro se arrependeu e continuou. E aí a gente vê a sequência, né, do contexto de Pedro. Pedro curou. E tem todo um contexto positivo. Judas não. Parou. Não se permitiu voltar atrás ou mudar a rota e continuar para viver o seu propósito. E aí parou, é tido até hoje, né? Tanto que tem um dia especial para ele, queimar Judas. Por isso, errou, não entendeu como funciona o propósito, não mudou a reta, ficou parado e a vida dele parou no tempo. E aí é um grande aprendizado que a gente tem, né? Se tiver algo a acrescentar, fique à vontade, então a gente vai para o 2. Tranquilo, Alex. Vamos pro 2, então. Então pronto, Levítico 2, Almeida Revista Corrigida. No 2, nós vamos falar aqui, ouvir sobre as ofertas de manjares. E quando a pessoa oferecer oferta de manjarim ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite e porá incenso sobre ela. E terá os filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do azeite com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é, de ofertas queimadas ao Senhor. E quando ofereceres oferta de manjares, cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha assados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite. Se a tua oferta for oferta de manjares, cozida na caçoa, será de flor de farinha sem fermento assado com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite. A oferta é de manjares. Se a tua oferta for de oferta de manjares de sertã, far-se-á da flor de farinha com azeite. Então trarás a oferta de manjares, que se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, o qual levará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de manjares o seu memorial, e a queimará sobre o altar. A oferta queimada é cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e dos seus filhos. Coisa santíssima é de ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que oferecedes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. Deles ofereceis ao Senhor por oferta das primícias. Porém, sobre o altar não subirão o cheiro suave, e toda oferta dos seus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás salos, e oferecerás ao Senhor oferta de manjares das primícias, oferecerás oferta de manjares das tuas primícias das espigas verdes tostada ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias. E sobre elas deitarás azeite e porás sobre elas incenso. A oferta é de manjares. Assim o
sacerdote queimará o seu memorial do grão trilhado e do seu azeite, com todo o seu incenso. A oferta queimada é ao Senhor. Os sacrifícios de paz ou das graças. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se oferecer o gado macho ou fêmea, e oferecerá sem mancha diante do Senhor. E porém, desculpa, Alex, passei aqui um pouquinho, Porque eu disse, gente. será que aqui. Será que Eu acho que aqui. eu empolguei com a leitura, gente. Fiquei tentando descobrir o que ia acontecer aqui depois dessas ofertas. Então, gente, nesses dois aqui, no capítulo 2, olha que profundidade, né? O Senhor fala sobre tudo, muito, muito detalhado. No primeiro fala sobre os sacrifícios, quais eram os animais a serem sacrificados. Todo detalhe, toda a riqueza de detalhe, como que deveria ser feito, né? As primícias. No 2 falou sobre os manjares, como que deveriam ser preparados, o que deveria ser evitado. E aí também todo um detalhe, né? Porque aquilo ali teria que ser sacrificado ao Senhor, ou seja, era para ser oferecido ao Senhor. E na frente nós iremos ver para quem era que servia esses holocaustos, esses manjares e outras coisas que vai ter nos próximos capítulos. Tudo isso para santificação, para perdoar pecados, para essa iniquidade que o povo tinha aí, né, incredulidade e tudo mais, e precisava então a partir daí oferecer esse sacrifício para serem realmente perdoados, para serem realmente purificados diante da presença do Senhor. E hoje nós temos o sacrifício vivo, né, que foi nos oferecido assim de livre e espontânea vontade, Jesus Cristo, que esse sim já se ofereceu e nós estamos aí livres para viver por Ele e para Ele. E como a Alex falou anteriormente, né? Só nos resta aceitar e realmente fazer acontecer aí. Isso. E se fosse para reforçar, né? Para a gente viver embaixo desse jogo, desse conjunto de regras, eu creio que lá no início, em Gênesis, o Senhor já ia levantar, já ia criar esse conjunto de regras. E não foi assim. Ele inicia tudo nos dando o mesmo livre acesso até chegar aqui, né? Em Moisés, até chegar na libertação dos povos lá do Egito. A partir daí, ele cria esse conjunto de regras. Por quê? Está lidando com um povo com a mente muito cauterizada, que viveu muito tempo preso, não tinha fé. Então, imagina, não crê em mim, vou ter que ocupar com algo, dar regras para, de fato, ele crer. E aí levantam os sacerdotes, tanto que hoje, se a gente for ver, infelizmente, e eu tenho muito contexto negativo nesse sentido, quando a gente transfere toda essa responsabilidade. Não estou aqui querendo tirar a responsabilidade, seja lá quem for. Eu creio que existe sim essa unção. Só que a falta de entendimento, muitas vezes, a gente transfere muitas responsabilidades para ele. E aí o que eu já ouvi, Liz, pessoas que, por não ter esse entendimento, transfere tanto essa responsabilidade. Tem essas pessoas como deuses. E aí, uma palavra negativa que esse humano dá, essa pessoa se afasta da igreja, da religião, e a culpa cai para o colo de Deus. Já conversei com muitas pessoas, principalmente em situação de rua. E aí, teve um contexto uma vez que eu fui levar um material para uma pessoa, e aí conversando com um. E aí, o que foi que aconteceu? O que Deus lhe fez para você se afastar? Nada. Mas quem foi? O homem. No mesmo, em minutos, conversei com outro, a mesma coisa. O que Deus lhe fez? Nada. Quem foi? O homem. O que Deus lhe fez? Nada. O homem. Por quê? Transferiu toda essa responsabilidade por falta, eu acredito muito nisso, por falta de entendimento. Transferiu toda essa responsabilidade de Deus para o homem errou com, geralmente, palavras, e aí pronto. A culpa cai para Deus, a pessoa se frustra com Deus, se afasta de Deus, né? Porque ele não se afasta da gente, mas a pessoa
entende que se afastou e aí pronto, impede de viver o propósito dela. Mas é isso, eu creio que vai mudar. Então vamos a Levítico 3. Levítico 3, e aí começa. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado macho ou fêmea, oferecerá sem mancha diante do Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e o degolará diante. Você vê aqui, ó. Aqui é um contexto de uma religião que a gente conhece. E porá a sua mão sobre a cabeça de sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergerão o sangue sobre o altar em roda. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. Então, ambos os rins e gordura que está sobre eles, e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado, com os rins tirarás. E os filhos de Arão queimarão sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha que está no fogo. Oferta queimada é cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado, tá repetindo muito, você já reparou essa? Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Isso tem algum desfecho mais para frente. E se a sua oferta for de gado miúdo, por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem mancha, e oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta, e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o seu sangue sobre o altar em redor. Então, o sacrifício pacífico oferecerá ao Senhor, por oferta queimada, a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará do espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, como também tirará ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é da oferta queimada ao Senhor. Mas, se a sua oferta for uma cabra, perante ao Senhor a oferecerá, e porá a sua mão sobre a sua cabeça, e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, como também tirará ambos os rins e a gordura que está sobre eles e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é da oferta queimada, cheiro de suave. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. É aqui que já entra também outra religião, né? Sobre não comer comida que provém de sangue. Sim. Como está falando que é estatuto perpétuo. Se tiver algum entendimento, fica à vontade, ou a gente passa para o 4. Vamos para o 4 então, Alex. Deixa eu só... Levítico 4. 4, versículo 1. Aqui vai falar sobre os sacrifícios pelos erros dos sacerdotes. Então, nós falamos até agora, e nós vamos ver bem detalhado na frente, né? Como que é essa questão de por que esse sacrifício? Né? Pelo erro das pessoas, para trazer mais intimidade para Deus, e como a Alex falou anteriormente, isso aqui distanciava as pessoas, porque na época, né, existia essa hierarquia. Eu precisava falar com Deus, eu precisava me redimir dos meus pecados.
Eu precisava oferecer um sacrifício. Eu precisava dos sacerdotes para fazer isso por mim. E fazer toda essa preparação aqui que já se falou, né, gente? Que a gente já leu. E aí, depois que Jesus veio, eu posso ir direto a Ele. Eu não preciso de regras, eu não preciso de terceiros, eu não preciso de intermediador aí, nesse meio dessa comunicação. Dentro do meu quarto, com o meu coração aberto, eu consigo falar com Ele, eu consigo me redimir. E a gente faz isso todas as manhãs, a gente se renova na fonte que é Cristo. E nós obtemos dele força para continuar. E é um motivo de muita gratidão. Tá ouvindo tudo isso aqui, toda essa leitura, se você prestar atenção bem detalhado, a dificuldade que era. E aí eu paro para pensar, gente, nos nossos dias, já às vezes a gente distancia, a gente anda meio que aleatório. Imagina se vivêssemos nessa época. Por isso que Deus falou, né? Que não havia um homem nessa terra que era capaz de ser salvo através da lei. E quando a gente pega isso aqui, tinha até o sacrifício pelos erros dos sacerdotes, que eram as pessoas purificadas, que eram as pessoas escolhidas para fazer esse intermédio aí na comunicação. Então, quando acontecia esse erro, como que era feito? Então, o Senhor deu as instruções aqui para Moisés. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, quando uma alma pecar por erro, contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e obrar contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado, pelo que pecou um novilho sem manchas, ao Senhor por expiação do pecado. Aí agora especializava ainda mais, não era só um novilho daquelas características sem mancha. Então era um novilho a porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a sua cabeça, a cabeça do novilho, e o degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará o sangue do novilho e trará a tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e aquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante ao Senhor, que está na tenda da congregação. E todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho, da expiação, tirará dele a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura. E dos dois rins, e a gordura que está sobre ele, que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado, com os rins tirará. Como se tira do boi, do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar de holocaustos, mas o couro do novilho, toda a carne, com a sua cabeça, as suas pernas, as suas entranhas e o seu esterco. Todo aquele novilho levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e a queimará com fogo sobre a lenha. Onde se lança a cinza, se queimará. E aí depois vamos falar agora o sacrifício pelos erros do povo. Tudo isso aqui foi pelos erros do sacerdote, agora do povo. Mas se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se deve fazer, e forem culpados, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o demolará ao novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará o sangue do novilho à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o dedo naquele sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E aquele sangue porá sobre as suas pontas do altar, que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação, e todo o resto do sangue derramará à base do altar no holocausto, que está diante da porta da congregação, e tirará dele toda a sua gordura, e queimará-la perante o altar. E fará esse novilho, como fez o novilho da expiação, assim ele fará. E o sacerdote, porém, ele fará
propiciação, e lhes será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É a expiação do pecado da congregação. Aí depois vem, nós passamos pelos erros dos sacerdotes, pelo erro do povo, o sacrifício agora pelo erro de um príncipe. Quando um príncipe pecar e por erro obrar contra um dos mandamentos do Senhor, seu Deus, naquilo que não se deve fazer e assim for culpado, ou se o seu pecado, no qual pecou, e for notificado, então trará sua oferta um bode tirado entre as cabras, macho, sem mancha. Agora já não é mais um novilho, é bode. Vai ser um bode. E porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e o decolará no lugar onde se degola holocaustos, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois, o sacerdote, com o seu dedo, tomará sangue da expiação, e porá sobre as pontas do altar, do holocausto, então o resto do sangue derramará à base do holocausto. Também queimará sobre o holocausto toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará a expiação do seu pecado, e ele lhe será perdoado. E o último aqui é o sacrifício pelo erro de qualquer pessoa. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e assim ele for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea, sem mancha, pelo seu pecado que pecou. E porá a sua mão sobre a cabeça da expiação do pecado, e demolará a expiação do pecado no lugar do holocausto. Depois o sacerdote, com seu dedo, tomará do seu sangue, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. E todo o resto do sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará propiciação por ela. Ele será perdoado do pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha, a trará. E porá a sua mão sobre a sua cabeça na expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado, no lugar em que se decola o holocausto. Depois o sacerdote, com seu dedo, tomará o sangue da expiação do pecado, e o porá sobre suas pontas do altar, no holocausto. Então todo o resto do sangue derramará na base do altar. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ela fará a expiação dos seus pecados que pecou, e lhe será perdoado os pecados. Olha só, vocês viram aí nesse último capítulo, falou muito sobre os animais, né? Vários sacrifícios para vários tipos de erro de pessoas diferentes. E aí eu pesquisei aqui, eu achei uma fonte que mostra a inspiração bíblica, que a referência, não eram todos os animais que poderiam ser oferecidos em sacrifícios no altar do Senhor. É só 5 que eram aprovados. Novilhos ou boi representava o quê? Paciência e obediência de Jesus. Isso a gente encontra no Isso. 1 Coríntios 9, versículo 9 e 10. O próximo era a ovelha, representa a submissão de Jesus. Isaías 53, 7. Depois a cabra, que poderia também ser oferecida em oferta, representa o pecado e a transgressão. Lá em Mateus 25, 13. Vocês viram que lá o príncipe, né, quando era um erro relacionado ao príncipe, era um bode que era oferecido. As rolas, o pássaro, né, representa a tristeza e necessidade. Isso fala em Isaías 38, 14. E as pombas era símbolo de inocência. A gente encontra lá em Isaías 59, 11. Os ricos, eles deveriam ofertar bois e novilhos, enquanto os pobres, rolinhas e pombas, o que nos mostra que, sem exceção, todos precisavam ser justificados. E aí você vê como Deus é, né? Então ele dá sempre a oportunidade a todos. Não faz Ninguém como distinção de... se vitimizar. Eu não posso por causa disso, por causa daquilo. Não.
Todos nós temos essa oportunidade. Que bom, velho, que bom. E hoje você não precisa, né? Só que você já tem um coração aberto a isso. Agora isso é tão caro, Liz. Pra mim, isso é tão caro. Assim, ó, é antagônico. É tão barato, que eu acho que as pessoas não conseguem acreditar que é simples. E aí tem que ter todo esse contexto. Tanto, Liz, você sabia que o povo de Israel eles não acreditam na primeira vinda de Jesus, né? Forte isso, E né? estão preparando um todo esse contexto de Levítico, mas é o novilho vermelho, puro, etc., sem mancha, para a vinda, a primeira vinda. E já está, ó, até, deixa eu ver, no decorrer da pandemia, da forma que as coisas estão andando muito rápido, eles já estavam próximos de conseguir o êxito na clonagem, sei lá, na produção desse novilho. Já chegou bem próximo, mas ainda estava saindo com algumas manchas. E, se eu não me engano, eu vou dar uma pesquisada. Eu acho que eles já conseguiram. Então, eles estão preparando todo esse contexto de Levítico, porque ainda não entenderam a primeira vinda de Jesus. E a gente já aprende uma coisa, né? Já viu aquele ditado que profeta de casa não faz milagre? Aconteceu com Jesus, imagina com a gente. E aí Sim, com que a gente tem que certeza. ficar em paz quando a gente não consegue convencer, não sei qual a palavra correta, um familiar. Sim, Jesus não conseguiu os deles, imagina a gente, cheio de pecado. Por isso que eu fico em paz quando no meu contexto familiar, tem parentes que ainda não aceitou ou insiste no erro. Porque geralmente não vai ser nós, vai ser outros de outras famílias que vão ser usados para tocá-los. E assim encerramos, com né, certeza, né? o falar sobre o livro da Liz, Antídoto do Medo. A partir de hoje estará aqui na descrição do meu vídeo também para estar dando essa força a Liz. Antídoto do Medo. Um livro. Você vai falar hoje, Liz? Vai fazer alguma live falando sobre algum tema dele? Hoje eu tô com uma viagem aqui programada por aqui mesmo, mas eu quero fazer uma live antes de sair. Nem for rápida, né? 5 minutos, 10 minutos aí para falar um Eu vi que você está pouquinho. fazendo, né? Show Sim, de bola. Parabéns. pequenas Então, Antídoto do lives. Medo. Se você quiser te livrar do medo, dá início, né? A tirar essas coisas que lhe travam, e aí você vai passar a entender que a gente está falando aqui sobre você se livrar de regras, que muitas regras humanas são criadas, né, para você achar que só vai ter ser digno do Senhor se fizer aquilo, daquela forma, e não. Deus só quer o seu coração. E muitos medos são impostos para que nos afastam dele, sabe? E aqui, ó, pode te ajudar muito. Antídoto do Medo. O link vai estar aqui na descrição, na bio dela, no Instagram. E aí você fica à vontade, tá bom? Tem algo mais, Lisa? Podemos encerrar? Não, podemos encerrar então, gente. Só gratidão. Continua aqui Ok. conosco, já iniciamos esse novo ciclo aí. Nós estamos firmes no propósito da leitura da palavra. Então, pronto. Assim encerramos, agradecemos por mais um dia. Amanhã estaremos aqui neste mesmo horário, neste mesmo canal para glorificar o nome do Senhor. Bom dia, tchau, tchau, Liz. Até amanhã. Bom dia, até Gente. amanhã.